No último EnjoyCast da semana passada, nós entrevistamos o Antônio, nosso quadro de podcast aqui do canal. O Antônio, que é advisor, né? Ele trabalha como aconselhador para pessoas que querem morar na Nova Zelândia, ele aplica para vistos, né? E foi uma live bem interessante, bem instrutiva, né? Nós falamos tudo sobre os principais tipos de visto para viver na Nova Zelândia, né? E uma pessoa colocou um comentário que eu achei interessante, eu resolvi trazer aqui para vocês, o BFA 321. Você prefere Nova Zelândia do que o Canadá? Enfim, esse é um tema que eu achei interessante trazer para vocês, que estão ainda buscando pelo melhor país, de acordo com as minhas expectativas. Eu vou explicar o porquê eu escolheria Nova Zelândia ao invés do Canadá. Eu coloquei ali 7 pontos, né? Tem outros pontos importantes, mas eu selecionei 7 ali para passar aqui. Então, estamos aqui na nossa live, né? Para quem não assistiu ainda, foi bem bacana, né? O Antônio, ele é proprietário aqui do site Migra2NZ, que, como eu falei, né, é um profissional da área de assessoria para vistos e aconselhamento de pessoas que querem imigrar. Então, vou deixar aqui no cardzinho para vocês assistirem. E logo abaixo aqui nós temos o comentário que eu comentei, né? Você prefere Nova Zelândia do que o Canadá? E aqui eu coloquei alguns pontos e vou comentar em cima de cada um, tá? Então, sim, né? Coloquei que sim, já comentei em alguns outros vídeos aqui do canal. Se você ainda não é um inscrito aqui do canal, nós temos quase, deixa eu ver, acho que nós estamos chegando aí não lembro agora, acho que 900 vídeos. São 11 anos de trabalho, de muito conteúdo sobre a vida fora do Brasil, entre vários assuntos, principalmente os que trazem informações sobre visto de estudos, né? Os quais abrem portas em diversos países no mundo, como Irlanda, Austrália, Nova Zelândia, Canadá e por aí vai. Então, seja um inscrito e tem muita informação bacana aqui para vocês. Então, voltando aqui, nós já mencionamos no canal, né? Nós que moramos na Irlanda por alguns anos, né? Voltamos para o Brasil para passar uma temporada e agora estamos buscando um outro destino para viver, porém com agora 2 filhos, né? Nesse meio tempo aí, desde que a gente chegou na Irlanda, eu com minha esposa, agora nós temos um filho de 4 anos, outro de 7. Então, a educação, a saúde, a segurança nos preocupa bastante, né? Mas eu coloquei aqui os principais pontos e vou comentar aqui para vocês porque nós escolheríamos a Nova Zelândia ao invés do Canadá. A princípio, o Canadá era uma opção, tá? Vamos deixar claro aqui, nós tínhamos Canadá, Austrália, Irlanda, Holanda, esses 4 principais países na mesa para escolher, né? Por que o Canadá? Bom, porque minha esposa adora a montanha, a educação é boa, enfim, o poder de compra é interessante e tudo mais. Austrália, eu tendia mais para a Austrália, porque eu gosto de praia, gosto de floresta, gosto desse ambiente mais relaxado, no sentido assim de aproveitar mais a vida, né? Só que o que acontece? E aí temos a Irlanda, que como um cidadão europeu hoje, né, eu poderia morar na Irlanda, já tenho todas as referências em documento, tudo pelo fator da gente ter morado na Irlanda, e teríamos a Holanda, que é um dos melhores países do mundo para se viver com criança, principalmente pela educação, pela saúde, mas tinha toda a questão do idioma e tudo mais, então a gente foi meio que colocando num funil, né, e fomos eliminando alguns, né. A Irlanda a gente eliminou pela questão do clima, né, a gente tem um país super seguro, né, um dos países mais seguros do mundo, onde as crianças poderiam ter a mesma experiência que eu tive no Brasil nos anos 80 e 90, onde as casas eram abertas, a gente chegava da escola, nem falava nada pro pai e pra mãe, já saía para jogar bola, na rua voltava só de noite e nada acontecia, né? E hoje, infelizmente, não dá mais. Mas na Europa, em muitos países ainda assim. E na Irlanda, a gente tem essa questão da liberdade, porém, nós sabemos que pelo menos 6 meses nós vamos ficar dentro de casa, por conta do vento e chuva forte. Chuva não é forte, mas o vento é muito forte, faz com que a chuva machuca um pouco, sabe? Aquela garoa fica bem realmente assim, corta a pele, é bem chato. Então, vou eliminar a Irlanda. Aí, Holanda. Holanda,
tem um inverno rigoroso também, né? Venta, é mais úmido, mas pelo menos tem verão, né? Na Irlanda tem ano que às vezes o verão passa e nem fala oi, assim, você não consegue pôr nenhuma bermuda sequer. Mas na Holanda não, na Holanda verão é calor, você fica na água, na praia, na piscina, enfim. Achamos bem interessante a ideia da Holanda, porém eliminamos por conta do idioma, o Dutch, né? A gente consegue viver ok na Holanda somente com o inglês, mas você não estaria. Eu não me sentiria integrado ao país, né? Sabendo que tudo tá em Dutch, nada tá em inglês praticamente, e supermercado, tudo que você vai fazer é em Dutch. Então, a gente ficou com preguiça de aprender uma língua tão diferente, assim, sabe? Se fosse um francês, um espanhol, sei lá, uma língua mais próxima, assim, a gente até cogitaria, né? Aí começamos a ver que a Austrália também, embora seja um país que teria todas as características interessantes, assim, no sentido de clima, enfim, educação e tudo mais, a gente tá meio velho já para conseguir um visto para a Austrália, né? E um país que não cogitávamos era a Nova Zelândia, né? Que é do ladinho ali da Austrália. Comecei a olhar e vimos que poderia ser algo muito interessante. E quanto mais eu pesquisava, mais eu me impressionava e me apaixonava pelo país, por vários aspectos. E aqui eu vou colocar alguns para vocês. Então, eu coloquei o seguinte, olha, o primeiro ponto, né? O clima em relação ao Canadá, na Nova Zelândia, é mais ameno, tá? No Canadá tem o mesmo problema da Irlanda. Você tem um bom verão, ok? Só que o inverno é neve, é muito frio, é mais frio do que na Irlanda. Ah, mas não chove tanto. Tudo bem, é neve, não chove, ok, mas quem já morou em países que neva, é bonito, sabe? Sempre fala a mesma coisa, é bonito na foto, é bonito no filme, mas na vida real é um pain in the ass, porque você tem que tirar o gelo de tudo quanto é canto, da porta de casa, do espelho do carro, enfim, aquele negócio derrete, vira uma lama, corta, machuca o nariz, machuca a ponta dos dedos, não é gostoso, gente. A neve não é quentinha, né? Você tá lá dentro de um freezer, né? Para manter aquilo tudo congelado, você fica numa temperatura mais gelada do que um freezer. Então, daria mesmo, assim, a gente teria toda a liberdade para as crianças brincarem, mas pelo menos aí 4, 5, 6 meses a gente teria que ficar, dependendo de onde você tá, teria que ficar dentro de casa. Então, o clima na Nova Zelândia é mais favorável, porque embora tenha uma cidade ou outra que é um pouco mais frio, principalmente no inverno, se você pegar a Ilha do Norte ali, Tauranga, entre outras cidades, você vai ter um clima super legal, onde você consegue ficar na água da praia, né, que no Canadá, além de ser gelado, né, as praias não são lá aquelas coisas, né? Acho que as praias da Nova Zelândia nem preciso falar, né, gente? Tem toda a questão, minha esposa adora montanha. No Canadá também tem montanha e também tem a praia, tudo pertinho, né? E esse é o segundo ponto, né? É um país mais compacto, ou seja, você tem mais facilidade para viajar em negócio, principalmente eu que trabalho com intercâmbio. Então, poderia visitar as escolas, visitar os alunos em todas as cidades, assim como eu fazia na Irlanda, com muito mais flexibilidade e facilidade, né? Do que no Canadá, que você teria que pegar voos, né, para ir de um lado para o outro do Canadá. Então, o fato da gente ter tudo a uma distância de caminhada, talvez um carro para você morar num subúrbio ou num vilarejo para levar as crianças numa escola que talvez fique no centro de alguma cidade, é tudo mais pertinho, né? Um terceiro ponto é que a educação infantil, né, na Nova Zelândia, as duas educações, né, dependendo da metodologia que você procura, são ótimas, tá? O Canadá também está em uma das melhores educações de ensino infantil do mundo, né? Mas o que a gente percebeu, nossos filhos, eles vão em escola de metodologia Waldorf aqui no Brasil. E essa metodologia no Canadá é muito caro mesmo. Realmente você tem que ganhar um salário acima da média para você conseguir manter 2 filhos numa escola Waldorf, que é onde a gente gostaria que eles se formassem aí, né? Já na Nova Zelândia, existe escola Waldorf particular, só que é mais barato, é mais acessível, e também existem escolas Waldorf pública, de graça, né? Você paga uma taxinha lá anual. Então a gente considerou muito isso, né, para os nossos filhos. Sem contar que, bom, esse assunto de imigrantes, eu vou chegar no item 5 aqui. Então,
educação infantil, a gente acredita que da que a gente busca é mais acessível na Nova Zelândia. Saúde pública, mesma coisa, mais acessível e principalmente menor índice de reclamação. Então, quarto ponto é que assim, quando eu falo assim, como assim menor índice de insatisfação? Se você pesquisar sobre saúde pública no Canadá, nos Estados Unidos, na Irlanda, entre outros países, vocês vão perceber que existem muita reclamação. Reclamação de atendimento, reclamação de demora, reclamação de preço, né? Quem a gente atende clientes, né, que moram nos Estados Unidos hoje, contam cada história relacionada à saúde que, assim, eu fico impressionante, assim, sabe? O preço, né? Que geralmente o seguro nunca cobre aquilo que você realmente esperava que cobrisse. Enfim, teve uma cliente nossa que cortou o pé, precisava da ponta, não foi para o hospital, porque ficou com medo da conta, com medo de ser deportado, né? Então tem tudo isso. E no Canadá, a gente percebe também essa questão da mão de obra, né? Falta de mão de obra. Então, pessoas reclamando de fila, de espera, enfim, muitas vezes dependendo do seu status, caro, né? Enfim, e a gente percebe que na Nova Zelândia, embora não seja assim 100% perfeito, a gente percebe um índice de maior satisfação em relação à saúde. Quando você busca pesquisas, né? Tipo o censo do local lá, as pessoas se mostram mais satisfeitas com a saúde, e isso é muito importante para quem tem 2 filhos, né? Segundo ponto, o menor índice de xenofobia com imigrantes. Então, a gente sabe que existe uma aceitação maior da comunidade de profissionais, né, moradores internacionais que vêm de fora, né, do que no Canadá, que a gente percebe que está rolando aí algumas manifestações de insatisfação do público canadense por conta da super saturação de imigrantes, causando, dizem eles, né, que tá causando aí inflação, problema de moradia, enfim. Não vou entrar no mérito, que talvez não seja nem isso, mas é o que as pessoas dizem. Mas eu poderia dizer que na Nova Zelândia, se você for conversar com pessoas que moram no país, né, e falam de fato assim, o que a gente percebe, né, que as pessoas vivem nos Estados Unidos, na Inglaterra, em Portugal, por exemplo, mas não fica nem no chinelo, assim, sabe? Nova Zelândia, primeiro de tudo, a população local é muito pequena, né? A população de imigrantes na Nova Zelândia é grande, né? E é um país novo, é um país que a população originária mesmo do país, se eu não me engano, chega a coisa de 15, 20%, né? O resto são imigrantes antigos, né? Depois, avós que vieram de outros países, que vieram da Europa, depois foi colonizando o país, ou seja, o país é basicamente feito, composto por imigrantes, né? Então, se você está uma das preocupações que a gente até tinha cogitado, por exemplo, Finlândia, Noruega, mas quando quando nós começamos a ver depoimento dos pais com filhos pequenos nas escolas sofrendo xenofobia, eu falei, cara, já na hora eu já limei, assim, embora seja ótimos países para se viver, como Suíça, por exemplo, essa questão da xenofobia, assim, já você pode pagar o melhor salário do mundo, a gente pode ter a melhor vida do mundo, mas nossos filhos não vão sofrer bullying, né? Então a gente descartou essas opções. E então isso pesou bastante, né, no lado da Nova Zelândia. O ponto 6, jornada de trabalho mais tranquilo. O que eu quero dizer com isso? Não sei se vocês sabem, mas no Canadá, por lei, você tem direito a 2 semanas de férias por ano, tá? Se você está no mesmo contrato, acho que depois de alguns anos, você passa a ter direito a 3 semanas de férias e depois de mais um tempo passa a ter direito a 4 semanas de férias. Na Nova Zelândia é o oposto total. É 1 ano de cara e você pode pedir mais quantas semanas de férias você quiser. Claro, um mês de férias você vai ter o direito, né? Ou seja, você recebe para estar de férias durante esse 1 mês. Claro que se você quiser tirar mais dias, mais semanas de férias, você não recebe. Mas no Canadá, se você ousar em dizer que você vai precisar faltar do trabalho porque o seu filho está doente, é um perigo de você comprometer a sua carreira. Então, mas Cauê, de onde você tirou isso? Exatamente. Nova Zelândia hoje é um país que tem poucos conteúdos em português
para você, assim, com famílias, né? Famílias que vivem na Nova Zelândia em português, né? Tanto de Portugal quanto brasileiros, entre outros países em português, você não acha. Então você tem que pesquisar em inglês. E adivinha só quais são maior parte das nacionalidades que fazem conteúdo da vida na Nova Zelândia, de onde eles são? Canadá, Estados Unidos, Inglaterra. E tirando os ingleses, obviamente, os americanos e os canadenses justificam a vida na Nova Zelândia, né, de viver na Nova Zelândia ao invés dos seus países de origem, justamente por conta dessa jornada de trabalho. Ou eles querem fugir dessa cultura capitalista que os Estados Unidos impõe, né, para o mundo. Impõe não, né? Mas é cultural, não é que eles estão impondo. É uma forma deles viverem, né? Viver pelo bem, pelos, enfim, pela compra, pelo status, né? O canadense não é igual, mas é parecido, entende? Então tem muito disso, assim, de quem é você, quem é seu sobrenome, o que que você tem, o que que você faz, né? Na Nova Zelândia as pessoas são relaxadas, né? Então quando você vê os vídeos, né, dos americanos, dos canadenses que vivem na Nova Zelândia explicando sobre isso, eles mesmos, eu tirei essa frase de uma das canadenses morando na Nova Zelândia. No Canadá a gente vive para trabalhar. Na Nova Zelândia eu estou trabalhando para viver, né? Ou seja, ela tem mais tempo livre com a família, né, do que trabalhando. Oposto nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você praticamente não tem folga. Canadá, bem parecido. Então, eu acho que isso, para quem tem 2 filhos pequenos, isso conta muito também. E em sétimo, pessoal, é essa maior flexibilidade migratória. Eu tenho um passaporte europeu, mas vale a mesma coisa que o brasileiro para morar tanto no Canadá quanto na Nova Zelândia, tá? Com 40 e poucos anos, hoje, não posso mais fazer Work Holiday Visa, né? Isso é até os 30 anos, né? Mesma coisa para o Canadá. Então, assim, não adianta ter o passaporte europeu. Eu preciso de um visto, né? E hoje, se eu quiser, por exemplo, investir num bacharel para a Anne, minha esposa, trabalhar num bacharel de uma área de alta demanda por procura de imigrantes, por procura de mão de obras específicas que não tem no país, ou seja, áreas emergentes, né, que falta profissionais. Sai mais barato e é mais flexível eu ter a minha esposa num bacharel se especializando numa área em demanda na Nova Zelândia do que no Canadá. Na Nova Zelândia, dependendo da área, ela consegue ter o dependente no visto. Ou seja, eu posso viajar no visto dela. E as crianças, obviamente, junto, com direito à educação e saúde gratuita. Então, assim, essa parte migratória é o que meio que jogou além a última pá de cal na ideia do Plano Canadá. Claro, vão ter vantagens. Eu poderia começar aqui sobre o Canadá, como, por exemplo, poder de compra. É muito mais barato você comprar carro no Canadá. Talvez comprar casa, mas acho que tá meio que pau a pau. No mais, coisas que não são importantes, né? Eletrônico, celular, essas coisas, pra gente não faz diferença, né? É mais uma questão de segurança econômica, né? Você ter um imóvel, você ter um carro que funciona, que te leve para um lado A, para o ponto B, para o ponto A, para o ponto A, para o ponto B, né? Para dias de chuva, levar na escola e tudo mais. E do resto, a gente sabe que tem uma economia que está girando ok, que você consegue ter um dinheirinho na conta sobrando para poder visitar o Brasil, visitar a família e tudo mais, sem se enforcar muito, né? Canadá é mais perto? Pô, mais perto, com certeza. Nova Zelândia é uma desvantagem, né? Você morar do outro lado do planeta é uma viagem cara e cansativa. Mas nem tudo é perfeito. Sempre vão ter coisas, né, em qualquer lugar do mundo, que são desvantagens, né? E aí, claro, depende muito do ponto de vista. Esse é o meu ponto de vista que eu gostaria de trazer para vocês aqui. Vocês que já, como posso, cogitaram, né, a ideia de migrar para o Canadá, os Estados Unidos ou qualquer outro país, sabiam dessas, vamos dizer assim, desses principais pontos, né, que levam muitas pessoas a viverem no Canadá? Coloca aqui nos comentários para eu saber o que vocês acham. Espero que esse vídeo tenha aberto um pouco a mente. E se vocês quiserem mais conteúdo aqui, dessa forma é só deixar aqui no canal. Um grande abraço. Enjoy life. Live your dream. Cheers.